Descubra como uma faxineira transformou a vida de um menino autista em 30 minutos incríveis. A luz da manhã entrava pela janela do pequeno apartamento de Dora, trazendo um pouco de esperança em um dia que prometia ser difícil. Ela enxugou as lágrimas que teimavam em brotar e vestiu seu uniforme simples de faxineira, sabendo que sua missão não era apenas limpar, mas lutar por um futuro melhor para seu filho, Lucas. Um menino de 10 anos, lindo e doce, com um coração puro e uma visão do mundo que deixava qualquer um apaixonado. Mas a vida não era fácil. A luta contra o preconceito parecia um campo de batalha constante. Reza a lenda no bairro que uma luz brilha no mais escuro dos lugares, e hoje, essa luz tinha um nome: Lucas. Enquanto Dora se esforçava para dar o melhor de si na escola particular onde trabalhava, Lucas brincava no parque, onde as árvores imensas pareciam perto de alcançar o céu. Mas o amor não é suficiente para proteger um menino autista de crises emocionais. Em uma fração de segundo, o sorriso de Lucas virou desespero, e ele saiu correndo em direção ao seu refúgio, buscando a tranquilidade que só as folhas balançando ao vento podiam oferecer. Dora recebia uma mensagem confusa de um vizinho, e seu coração acelerava como um trem desgovernado. Desesperada, interrompeu tudo e partiu. Cada passo pelas ruas tortuosas de sua comunidade era uma mistura de fé e medo. As vozes que ecoavam nas esquinas, o olhar desdenhoso das pessoas que não entendem, tudo pesava em seus ombros. Mas a determinação de mãe superava os obstáculos, e a urgência de encontrar Lucas a impulsionava adiante. Enquanto corria, e o sol brilhava no céu azul, ela se deparava com o semblante triste de seus vizinhos, lutando contra a desigualdade, tentando sobreviver. E naquela corrida frenética, cada esquina virada parecia um reflexo não só da sua luta, mas de algo muito maior. Um apelo silencioso para que a sociedade enxergasse o amor que emanava entre ela e Lucas. Diante de um campo onde crianças jogavam futebol, Dora avistou um cartaz resplandecente, uma competição de talentos. As palavras "Mostre seu talento" brilhavam como uma luz no fim do túnel. Naquele momento, Dora sentiu um sopro de coragem. Por que não deixar Lucas brilhar? Ele precisava de uma chance, e talvez, assim, a comunidade pudesse vê-lo além do autismo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dora, balançando entre dúvidas e uma nova determinação, decidiu buscar apoio na escola e entre amigos. Sua mente fervilhava com planos, danças e apresentações. A ideia a fez sonhar. Talvez Lucas pudesse ser visto da maneira que sempre mereceu. Mas a grande pergunta ecoava em seu interior: como o mundo enxergaria Lucas? A alegria misturava-se com um medo profundo do que viria a seguir. O amor que sentia pelo filho pulsava, empoderando-a para desafiar todas as barreiras impostas pela sociedade. O futuro era incerto, mas a força dentro de Dora fazia acreditar que, finalmente, a vida de Lucas poderia ser transformada. Mas como tudo isso se desenrolaria? Essa jornada estava apenas começando. Dora chegou em casa com o coração pulsando. A ideia da competição de talentos parecia uma luz brilhante no fim do túnel. Mas, ao mesmo tempo, as dúvidas voltaram a assombrá-la. E se Lucas não quisesse se apresentar? E se ele se sentisse mais preso do que livre? As perguntas apertavam seu peito como um abraço que nunca se solta. Com essas questões fervilhando na mente, Dora decidiu abordar o tema com Lucas. Eles estavam sentados no sofá, rodeados pelo cheiro do jantar que ela começara a preparar, uma mistura de arroz e feijão que sempre trazia um conforto. Olhando nos olhos do filho, ela encontrou a mesma doçura que sempre a encantara. Lucas, meu amor, tem uma competição de talentos na escola, começou ela, tentando deixar a conversa leve. Eu pensei que você poderia dançar. Você sempre faz isso tão bem quando está feliz. Lucas desviou o olhar, brinquedos nas mãos,
absorvendo a informação. O silêncio parecia um peso entre os dois. Então, muito cauteloso, ele perguntou: Mamãe, posso dançar sozinho? Dora sorriu, mas a inquietação estava presente. Claro, meu bem. Mas eu pensei que seria legal você dançar também com outras crianças, talvez juntos façam algo incrível. Mas e se eu errar, mamãe? A inquietação estava visível na voz de Lucas, que repentinamente começou a balançar seu corpo para frente e para trás, um movimento que sempre indicava que ele estava lutando contra uma avalanche de sentimentos. Errar faz parte, Lucas. O importante é se divertir e mostrar quem você é. A resposta saiu mais suave do que ela imaginara. Naquele instante, a beleza da inocência dele lhe deu esperança. Depois de um tempo em silêncio, Lucas disse, mais confiante: Posso dançar como o papagaio no parque? E a lembrança da dança animada de um papagaio que eles tinham visto dias atrás trouxe um sorriso ao rosto de Dora. Isso mesmo! Vamos ensaiar e trazer aquele papagaio para a apresentação. Ela emocionou-se ao perceber que Lucas estava começando a abrir um espaço dentro de si, buscando uma forma de se expressar. Os dias seguintes foram marcados por ensaios. Dora fez questão de que Lucas explorasse sua criatividade. O pequeno departamento se encheu de risos, passos desajeitados e até algumas quedas. Lombadas de almofadas se tornaram o palco, e as cortinas, um pano de fundo extraordinário. Com cada movimento, a energia de Lucas se transforma, e Dora via ali uma mudança. Não apenas o filho, mas algo ainda maior, a coragem de ser diferente. No dia da apresentação, o brilho nos olhos de Lucas era contagiante. A escola estava cheia de gente, risos e aplausos. A música começou e, mesmo antes de entrar no palco, Dora pôde sentir a tensão e a emoção no ar, uma mistura que parecia vibrar como um fio de guitarra. Foi então que a dúvida retornou. E se as pessoas não entendessem? E se alguém risse? Mas ao olhar para Lucas, um menino que a surpreendia todos os dias, Dora percebeu que o amor e a autenticidade superavam qualquer preconceito. Quando chegou a hora, Lucas subiu e começou a dançar. O movimento era simples, mas ao mesmo tempo era um espetáculo. Um verdadeiro papagaio no parque, capturou a atenção de todos. Enquanto o coração de Dora pulsava em sincronia com os passos do filho, ela sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. O calor da aceitação começou a se espalhar pela plateia. E no instante em que mais pessoas se juntavam à dança, um leve suspiro de alívio tomou conta dela. Mas, como tudo na vida, a dança tinha seu tempo. No clímax da apresentação, Dora notou algo numa das últimas fileiras. Um grupo de mães, algumas com expressões de surpresa e outras de admiração visível. Algo dentro dela disse que aquela cena poderia mudar mais do que apenas a vida do filho, mas o olhar da comunidade como um todo. Mas o que iria acontecer a seguir? O futuro prometia desafios, e Dora estava ansiosa para descobrir se a luz que Lucas emanava poderia iluminar os corações duros que ainda habitavam aquele bairro. A apresentação de Lucas foi um sucesso estrondoso. O auditório reverberava com aplausos e gritos de alegria. Dora sentia que seu coração estava prestes a explodir de orgulho, mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação começava a se formar em sua mente. O que viria depois? A escola poderia ser um lugar difícil, e a aceitação não era garantida. Assim que Lucas desceu do palco, com um sorriso largo que iluminava seu rosto, Dora se ajoelhou para ficar ao nível dele. Você foi incrível, meu amor. Todos amaram sua dança, disse, enquanto os olhos dele brilhavam como estrelas. Você também se divertiu, mamãe? Lucas perguntou, com sua voz inocente, como se quisesse confirmar que tudo aquilo também trouxe felicidade para ela. Sim. Muito. Você fez todos sorrirem e isso é mágico. Respondeu Dora, alisando o cabelo bagunçado do filho. Ela não podia deixar de sentir que esse momento era um divisor de águas. Mas no canto do auditório, quase escondida, estava Maria, uma das mães mais críticas da escola. Sempre tinha algo a dizer quando se tratava de crianças diferentes. O olhar dela, ao invés de aprovação, estava carregado de desdém. Dora percebeu e sua alegria esmoreceu.
Será que tudo aquilo seria suficiente para afastar a negatividade que poderia voltar à vida de Lucas? Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de vitórias e desafios. Enquanto Lucas extravasava sua alegria ao dançar, a escola começou a se adaptar lentamente a essa nova forma de expressão. No entanto, murmúrios nas rodas de mães indicavam que nem todos estavam dispostos a abrir seus corações. Uma conversa com Maria havia ecoado na mente de Dora. Você acha que é certo expor seu filho assim? Ele precisa de proteção, não de mais olhares julgadores. A reflexão pesada dificultava o sono de Dora. Era preciso mais do que uma apresentação para mudar a percepção de um bairro. Em uma semana, ela decidiu organizar um encontro com as mães, para discutir inclusão e diversidade. Era hora de mostrar o verdadeiro Lucas e a beleza que ele trazia a ponto no dia do encontro. A sala estava cheia, mas, na maioria das vezes, os olhares eram desconfiados. Muitas mães estavam ali apenas por conta das obrigações. Mas ao ver Lucas entrando, tímido, mas curioso, um silêncio respeitoso tomou conta. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas e gosto de dançar como um papagaio, ele disse, com a inocência que só uma criança poderia ter. O jeito como ele se expressava, puro e verdadeiro, começou a derreter algumas barreiras. As semanas passaram e, aos poucos, Dora notou mudanças. Algumas mães começaram a se abrir. Comentários animados sobre as apresentações de Lucas nas escolas eram acompanhados por risadas e experiências compartilhadas. A dança de Lucas tinha quebrado as barreiras, mesmo que sutilmente. Um dia, enquanto caminhava com Lucas pelo parque, ela notou um grupo de crianças dançando e, para sua surpresa, Lucas foi chamado para se juntar a elas. O coração de Dora pulou. Ele não só estava sendo aceito como também estava espalhando sua luz para outros. Porém, um novo desafio estava a caminho. Maria parecia mais irritada do que nunca e estava determinada a colocar em prática suas ideias sobre proteção. O que ela faria? Como poderia a comunidade lidar com a resistência de alguns? A mudança que Dora desejava parecia cada vez mais distante, como um sonho que poderia escapar por entre os dedos. Ela respirou fundo, pensando no que estava por vir. Lucas merecia um espaço seguro para brilhar, e ela estava pronta para lutar por isso. Mas até onde iria essa luta? O próximo passo parecia mais difícil do que ela imaginara. Dora acordou naquela manhã com um nó na garganta. Os ecos das risadas de Lucas ainda estavam frescos em sua mente, mas a sombra da preocupação não desistia de acompanhar. Maria estava agindo cada vez mais agressivamente, e Dora sentia que, se não fizesse algo, tudo o que havia conquistado com a coragem do filho poderia desmoronar. Após deixar Lucas com uma amiga durante a manhã, decidiu se encontrar com Cláudia, a faxineira que trabalhava na escola. Cláudia era uma mulher forte, cheia de histórias e uma sabedoria que se estendia além de suas funções. A mulher tinha o dom de comunicar, trazendo conforto e acolhimento para onde ia. Dora a respeitava e sabia que ela poderia ajudar a enfrentar essa batalha. Elas se encontraram em um café próximo. Cláudia chegou com um sorriso largo, que iluminava o ambiente. Oi, Dora. Ouvi que o Lucas foi um sucesso. Como ele está se sentindo? Dora sorriu, lembrando do brilho nos olhos do filho e como ele estava amando as danças. Mas logo a expressão de Cláudia mudou. Mas já vi que nem todos estão felizes com isso. Maria está criando uma resistência e eu não sei como agir. Ela convenceu algumas mães de que eu deveria proteger Lucas do julgamento delas, mas eu não quero que ele se esconda. Quero que ele brilhe. Dora sentia as lágrimas ameaçando cair. Eu só queria que aceitassem Lucas como ele é. Cláudia ouviu atentamente, balançando a cabeça em entendimento. Você vai precisar do apoio de pessoas que também veem a beleza no Lucas. Vamos organizar algo. Uma apresentação na escola, mas dessa vez com todas as mães convidadas. Vamos fazer com que elas vejam o quão especial o Lucas, de uma maneira que elas não podem ignorar. A ideia de Cláudia acendeu uma chama de esperança no coração de Dora. Um evento em que as mães pudessem não só ouvir, mas ver e sentir a energia contagiante de Lucas enquanto dançava. Ela concordou imediatamente, sim. Vamos fazer isso. Mas como? Deixe comigo, Cláudia respondeu, bem confiante.
Vou reunir algumas amigas minhas que também têm filhos que dançam. Não temos só que celebrar a dança do seu filho, mas a diversidade, a inclusão. O que eles vão apresentar vai ser uma celebração. Nos dias que se seguiram, Dora e Cláudia trabalharam incansavelmente. Elas organizaram ensaios, fizeram cartazes e começaram a mobilizar as mães. Cláudia tinha um carisma impressionante, aos poucos, conseguiu convencer muitas mães a participarem do evento. Um verdadeiro levante estava acontecendo. Na véspera do evento, Dora estava atolada em nervosismo. Ao tentar dormir, ficou pensando em uma frase que Cláudia sempre dizia: às vezes, é preciso arriscar tudo para mostrar o que há de mais belo nas pessoas. Com isso, ela decidiu que não deixaria Maria controlar o ambiente. No dia da apresentação, o auditório estava cheio. Sasha, uma das crianças dançarinas, puxou Lucas até o centro do palco. A música começou a tocar e o coração de Dora disparou. O brilho nos olhos de Lucas enquanto dançava era indescritível. Ele estava radiante, imerso em sua arte. Em meio a toda a alegria, Dora avistou Maria na plateia, com uma expressão carregada de desdém. O que ela estaria pensando? O momento que Dora esperava poderia também se transformar em um novo pesadelo. Dora segurou a respiração, ansiosa pelo que estava por vir. O espetáculo de Lucas poderia ser a oportunidade que precisava para conquistar a comunidade, mas e se Maria decidisse agir contra isso? A luta pela aceitação estava apenas começando e, com isso, um dilema se avizinhava. Como lidar com a crítica quando o coração da luta pulsa tão forte? O clima estava eletrificado e não havia volta. O que era mais importante, proteger Lucas ou deixar que ele brilhasse para todos? O som da música envolvia o auditório como um abraço caloroso. Lucas dançava com o coração exposto, a cada passo libertando uma parte de sua essência. Dora observava, os olhos marejados de emoção, enquanto os sorrisos dos amigos e das mães ao seu redor contrastavam com a expressão de Maria, que não se movia. O que ela estaria pensando? O dia era de celebração, mas a tensão pairava no ar. Lucas se jogava na dança, perdendo-se em cada movimento, como se o mundo ao seu redor se dissolvesse. A plateia parecia hipnotizada, suas risadas ecoando e preenchendo o espaço. Mas as repetidas olhadas de Maria eram como lâminas cortantes, aumentando a angústia de Dora. Ela precisava fazer algo, mas o que? Quando a apresentação terminou, os aplausos foram intensos. Dora até sentiu um brilho de alívio, mas não o bastante para apagar o receio que a acompanhava. Ao deixar o palco, Lucas correu até ela, um sorriso largo iluminando seu rosto. Mãe, eu fui incrível, não fui? A doçura daquela pergunta fez o coração de Dora reviver. Você foi maravilhoso, filho. Ela o abraçou, o calor de seu corpo era um lembrete da força que ambos possuíam. No entanto, aquele momento era perigoso. A vitória era doce, mas Maria ainda estava presente. No final do evento, enquanto os convidados celebravam, Dora decidiu que era hora de enfrentar a situação. A coragem que sentia por Lucas precisava ser canalizada em direção à sua adversária. Com a voz trêmula, mas decidida, caminhou até Maria. Maria, começou Dora, precisamos conversar. Maria virou-se lentamente, surpresa. O olhar dela era um misto de desprezo e curiosidade. Sobre o que, Dora? Sobre Lucas. E sobre aceitar que ele é único. O que você pensa que vai conseguir, separando as crianças? Ele não está pedindo nada além de ser amado por quem ele realmente é. As palavras saíam com a força que Dora não sabia que tinha. Ele não é uma ameaça para ninguém. E aqui, naquele palco, ele acabou de mostrar para todos nós a beleza de ser quem se é. Maria sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Você acha que esse espetáculo vai mudar a forma como as pessoas veem seu filho? Ele está ridículo lá em cima. Os olhos de Dora brilharam com indignação. Ridículo? Você estava lá, como tantas outras mães, encantada. E mesmo que você não veja, outras pessoas veem. As crianças veem. Eles se divertem com ele. E isso é o que importa. O que você não entende é que Lucas não precisa se esconder. A discussão começava a atrair atenção e, aos poucos, mais mães se aproximavam.
Dora sentiu o apoio de algumas, o que deu a ela mais confiança. Elas estavam ouvindo, e algo na expressão de Maria começou a mudar. Talvez você esteja certa, admitiu Maria, mas sua voz ainda era carregada de resistências. Ainda assim é mais complicado do que parece. Nesse momento, Cláudia apareceu, cheia de energia, mergulhando diretamente na conversa. Complicado, sim, mas é esse o ponto. Precisamos nos unir em vez de dividir. Nossas crianças estão aqui para aprender. Imagine o que poderiam ensinar uma à outra, se apenas tivermos a coragem de deixá-las brilhar. Vamos mostrar que a inclusão é possível. O clima na audiência mudou. Outras mães começaram a se aproximar e a oferecer apoio. O que antes parecia um embate solitário estava se transformando em um movimento. Dora sentiu esperança brotar novamente. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, uma voz irrompeu da plateia. E se as crianças não se comportarem? E se tudo isso acabar em um fiasco? Era uma mãe conhecida por suas críticas severas. O coração de Dora disparou novamente. O desafio só estava começando. Assim que olhou para Lucas, com sua energia ainda vibrante, ela percebeu que a luta pelo amor e respeito ainda estava longe de acabar. E se ela não conseguisse vencer essa batalha, com seus sentimentos à flor da pele, a pergunta ecoou em sua mente: quanto mais ela estaria disposta a arriscar para garantir que Lucas brilhasse e a aceitação se espalhasse pela comunidade, a realidade se impunha. Como um desafio latente, algo que Dora precisaria enfrentar em breve. Afinal, a luta por Lucas era, acima de tudo, a luta por um mundo onde todos pudessem se sentir livres para dançar. Dora respirou fundo, sentindo o peso da expectativa na sala. Aquela mãe crítica continuava a observá-la como um predador ávido por um deslize. O olhar de Maria estava fixo, com uma expressão avaliadora que parecia questionar cada palavra que Dora iria dizer. Ela precisava ser firme. Escutem, começou, mas foi interrompida por outra mãe que se aproximou. Era Helena, a mulher sempre tranquila que trazia uma aura de serenidade. Dora, peço licença, mas posso falar? A plateia se voltou para Helena, e Dora sentiu uma mistura de alívio e urgência. Helena era respeitada e conhecida por sua maneira gentil de abordar as coisas. A mulher, com cabelos grisalhos que reluziam sob a luz quente da sala, sorriu e continuou: eu sou mãe de um menino que também é diferente. Sei o que é ver seu filho lutando por aceitação. Nós, como pais, temos o dever de ensinar aos nossos filhos que a diversidade é uma riqueza, não uma limitação. O céu parecia abrir com as palavras de Helena. Aquela declaração começou a ecoar entre as mães presentes. Algumas começaram a murmurar entre si, e a atmosfera já tensa começou a mudar. O que antes era um foco em Maria agora se expandia para uma pequena revolução na sala. Dora percebeu a mudança aos poucos. Com cada palavra que Helena pronunciava, a resistência de algumas mães se tornava menor. Precisamos apoiar nossas crianças. Se os nossos filhos viram amigos e não inimigos, nós estamos no caminho certo, concluiu Helena, sua voz firme e acolhedora. Maria, visivelmente incomodada, cruzou os braços e soltou um riso sarcástico, como se aquela fala estivesse longe de tocar seu coração. Acha que isso é fácil? É simples dizer que devemos aceitar. Mas e quando é seu filho quem é alvo? O que você faz, então? Dora se preparou para mais um embate, um impulso de raiva misturado com a vontade de transformar. Maria, o que você precisa entender é que a verdadeira força está em mostrar amor, não medo. Nossos filhos aprenderão a dançar, a se conectar, a brilhar, se nós mostrarmos a eles que não estão sozinhos. Lucas não é uma ameaça, ele é uma inspiração. As palavras flutuavam no ar, e as testemunhas do debate olhavam atentamente. Os rostos de várias mães agora mostravam sinais de empatia. Algumas já estavam com as lágrimas nos olhos. O que Dora não esperava era perceber que, mesmo nos olhos de Maria, havia um lampejo de dúvida. Talvez Maria murmurou, quase para si mesma. Dora viu uma pequena fissura na armadura que Maria havia construído. Era um começo, um sinal de que o discurso havia encontrado ressonância em alguém que parecia irredutível. Mas o que isso realmente significava? Entretanto, a mãe crítica não desistia.
E se ninguém aceitar? E se tudo isso for em vão? A provocação plantou uma semente de medo no coração de alguns. A tensão na sala renovou-se. Dora olhou para Lucas novamente. Ele estava agora longe, cercado por outras crianças que se aventuravam na dança. O sorriso dele era puro, iluminado, como se o mundo estivesse em suas mãos. E foi essa imagem que a fez buscar coragem. A aceitação não começa com a certeza, mas sim com a tentativa. Se não der certo, nós tentaremos de novo, e de novo. A voz de Dora agora era um grito por esperança, uma necessidade incontrolável de agir. Mas antes que outra mãe pudesse se pronunciar, um chacoalhar na porta chamou a atenção de todos. Uma jovem, com uma camiseta que estampava "Ame quem você é", entrou no auditório. A tensão no ar se dissipou temporariamente, enquanto todos os olhares se fixavam nela. Com um sorriso determinado e caloroso, ela se aproximou de Dora. Eu sou a Ana, e, por favor, gostaria de falar antes que seja tarde demais. Tenho algo muito importante para compartilhar sobre inclusão nas escolas. Dora sentiu uma mistura de entusiasmo e medo. O que aquela jovem traria? Seria uma solução ou mais desafios? O que mais poderia acontecer naquele momento decisivo? A sala, agora cheia de expectativa, aguardava o que estava por vir. E, com o coração acelerado, ela se perguntou: será que a coragem e a verdadeira aceitação estavam à vista? Ana respirou fundo, a pressão da sala parecia aumentar a cada segundo. Ela sabia que estava prestes a compartilhar algo que poderia mudar tudo. Com um olhar decidido, segurou a atenção de Dora e de todas as mães presentes. O silêncio era palpável, como se todos esperassem um milagre. Oi, eu sou a Ana. E estou aqui por um motivo muito especial. Eu trabalho numa escola que tem um projeto de inclusão e, acreditem, o que fazemos lá vai além do que se pode imaginar, começou, com a voz firme. Muitas vezes, nós, adultos, subestimamos a capacidade deles de iluminar nossas vidas. Com pequenos gestos, conseguimos transformações incríveis. As crianças com necessidades especiais não precisam ser tratadas como diferentes. Elas são únicas e têm muito a ensinar. Em meu trabalho, sempre procuro maneiras de celebrar as diferenças, e não de escondê-las. Um dia, casei a dança com a terapia e foi mágico. O que eu presenciei nesse dia tocou meu coração de uma forma que eu nunca imaginei, continuou Ana. As mães, incluindo Maria, começaram a prestar atenção. Correu um murmúrio entre elas, algumas já começavam a enxugar as lágrimas que escorriam. Uma faxineira da escola tinha um filho autista. Ela estava sempre preocupada com a aceitação dele, como ele seria tratado pelos colegas. Um dia, ela decidiu participar das dinâmicas de dança. Essa mãe, que trabalhou a vida inteira e se sentia tão insegura em relação ao filho, acabou se entregando. E, vejam só, no final do dia, o menino dançou em um espetáculo, diante de toda a escola. E quem estava lá? Os colegas dele, batendo palmas e gritando o nome dele. As palavras de Ana ressoaram como música na sala e Dora viu algumas mães sorrindo, compartilhando olhares de cumplicidade. Maria, porém, ainda parecia reservada, ainda com dúvidas. Eu vi aquele menino brilhar como nunca antes. A partir dali, outras mães começaram a se abrir. Falar sobre seus medos e inseguranças. E, ao mesmo tempo, os outros alunos começaram a ver aqueles que eram diferentes de uma nova maneira, como amigos, e não como estranhos, concluiu Ana, levantando a cabeça e mirando os olhos em Maria. Quando começamos a promover a aceitação, abrimos portas para um futuro mais luminoso. Dora sabia que o relato de Ana tinha um peso imenso. As mães pareciam mais dispostas a escutar agora, alguns rostos teimavam em mostrar sinais de resistência, mas a mudança era evidente. E se essa faxineira, que tinha tanto medo e dúvidas, conseguiu mudar a vida do filho dela em um simples dia de trabalho, por que nós não podemos fazer o mesmo? Indagou Ana, lançando uma pergunta que ecoou pela sala. A voz da jovem reverberava a esperança. Dora sentia seu coração pulsar mais rápido. O que se seguiu foi uma onda de falas, mães começando a se abrir, a compartilhar inseguranças.
Mas ainda havia um componente faltando, uma peça crucial para completar o quebra-cabeça daquela conversa emocionante. O olhar de Maria começou a suavizar, mas havia um mistério que ainda pairava em seu coração. Mas o que acontece quando todo esse amor e aceitação se deparam com a realidade dura da discriminação? Questionou Maria com um tom frágil, como se estivesse prestes a romper uma barreira interna. Todos voltaram seus olhares para ela, a tensão renasceu no ambiente. O que Maria estava realmente sugerindo? O que a jovem Ana deveria responder? Enquanto a sala fervia em expectativas, Dora sentiu que estavam à beira de uma revelação ainda mais profunda. O que mais estava por vir? O que a coragem de abrir o coração poderia realmente significar para seus filhos? Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir a pergunta de Maria. Era um convite para aprofundar a conversa, mas também uma armadilha perigosa. O murmúrio que antes preenchia a sala agora se transformará em um silêncio denso, quase palpável. Ela sabia que o amor e a aceitação eram poderosos, mas também compreendia as feridas abertas que a discriminação deixava nas famílias. Decidiu abordar a questão com cautela, porque sua intenção era nutrir a esperança, não desanimar. Respira fundo e começou. Maria, a realidade é dura e a discriminação existe, mas quando falamos sobre inclusão, falamos sobre um caminho. Um caminho que pode ser difícil, mas não impossível. É preciso enraizar a aceitação nas relações, mostrar que nossas crianças têm o direito de serem abraçadas e respeitadas, disse Ana, a voz soando mais suave, mas firme. Ela continuou, compartilhando experiências que viveu. Eu mesma já vi situações de preconceito, e é doloroso. Mas também vi o impacto que pequenos atos de amor podem ter. A mudança começa devagar, um sorriso, uma conversa na hora do recreio. É um trabalho contínuo. Mas, como flocos de neve que se tornam uma avalanche, esse esforço pode criar um movimento imenso. A atenção das mães estava totalmente voltada para Ana, muitas com expressões de entendimento em seus rostos. Essa era uma batalha difícil, mas a luta contra a discriminação poderia ser vencida, se houvesse união, compreensão e amor. Eu lembro de um dia em que organizamos um evento na escola. Foi uma simples mostra de talentos, onde as crianças do projeto de inclusão se apresentaram ao lado dos outros alunos. Algumas mães estavam apreensivas, mas no final, o que vi foram pais e filhos se abraçando, aplaudindo sem reservas. Foi um momento mágico, onde as diferenças deixaram de ser barreiras e tornaram-se pontes, recordou Ana, os olhos brilhando de emoção. Maria parecia mais atenta agora. Olhando ao redor, Ana percebeu que muitas outras mães estavam com lágrimas nos olhos. Aquela conversa estava abrindo portas, era um sopro de esperança no ar. E se houver momentos de rejeição? Maria questionou novamente, a insegurança ainda presente. Como lidar? É natural temer a rejeição, respondeu Ana sinceramente. Mas é preciso lembrar que o amor é a nossa melhor resposta. Quando um pai ou mãe aprende a apoiar seu filho, isso ressoa. Essas crianças têm uma força incrível dentro delas. Se nós mostrarmos que estão em nossas equipes, elas florescerão. Havia uma tensão palpável na sala, mas também um brilho de nova esperança. O que Ana estava fazendo ali era mais do que inspirar, ela estava construindo um espaço onde a aceitação poderia crescer. Mas ainda havia muitas barreiras a serem quebradas. Dora, observando o calor que se formava no ambiente, teve uma ideia. E se uma dessas histórias fosse compartilhada fora daquela sala? Uma ideia que poderia levar a inclusão a um nível ainda mais profundo. E se nós criássemos um encontro mensal, onde cada mãe compartilhasse suas histórias e experiências, sugeriu Dora, com um ar de empolgação. Um espaço seguro. Nesse momento, as mães começaram a murmurar entre si, o ambiente se aquecia com possibilidades. Mas havia uma dúvida pairando sobre Maria. E se, mesmo assim, algumas não aceitarem nossas crianças? Ela perguntou, a voz tremendo. Era uma pergunta difícil, e Ana sabia que aquela seria a chave para um avanço real. O que ela diria para transcender esse medo? A sala estava prestes a descobrir se o que começara com uma simples história de transformação poderia realmente criar um legado de mudança. As palavras de Maria ecoaram na mente de Ana, enquanto ela buscava a resposta certa.
O ar estava carregado de expectativa, e cada mãe parecia ansiosa por uma luz que pudesse guiar aquele caminho incerto. Ana olhou para cada uma delas, notando os rostos que aguardavam, cheios de esperanças e receios. Maria, começou Ana, com uma suavidade que procurava confortar. Se algumas não aceitarem nossas crianças, nós precisamos entender que não podemos mudar o mundo de uma só vez. Cada pequeno passo conta. A aceitação é um processo, e é fundamental que estejamos prontos para oferecer amor mesmo quando a rejeição aparece. Ela se lembrou de um episódio que marcou sua jornada. Uma vez, ouviu uma história sobre uma faxineira que trabalhava em uma escola. Um dia, encontrou um menino autista isolado, sentado sozinho na sala. Ele estava triste, e todos ao seu redor pareciam não perceber. Essa mulher, sem muito o que dizer, se aproximou e começou a conversar com ele. O menino, inicialmente hesitante, começou a relaxar e, aos poucos, se abriu. A sala tornou-se um lugar sagrado enquanto Ana contava sobre aquela cena. O brilho dos olhos das mães refletia a empatia que crescia em seus corações. E ela, Ana, continuou, simplesmente perguntou a ele sobre seus desenhos. O garoto adorava desenhar e, ao perceber que alguém estava genuinamente interessado, começou a mostrar suas obras-primas. A cada desenho descrito, um sorriso surgiu. Em poucos minutos, aquela conexão fez a diferença. Ao usar a história da faxineira como referência, Ana destacou que não eram necessários grandes gestos, mas sim a intenção de se conectar, de acolher. Aquela mulher mudou o dia do menino e, a partir daquele momento, pequenas mudanças acontecem. Outros colegas começaram a perceber o garoto, a interagir. A inclusão não é um ato isolado, é um movimento que pode começar com um gesto simples. As mães começaram a se entreolhar, a esperança se materializando com aquelas palavras. Elas podiam sentir que poderiam fazer a diferença em suas comunidades, que juntas poderiam construir um espaço onde todas as vozes fossem ouvidas. É esse tipo de conexão que estamos buscando, Ana insistiu, a paixão transparecendo nas suas palavras. Estamos aqui para criar um espaço seguro para que nossos filhos sejam ouvidos. Um canto onde o amor se fortalece, onde a aceitação fala mais alto que o preconceito. Mas, antes que pudesse concluir, uma mãe levantou a mão, com uma expressão de dúvida. Ana, e se não soubermos o que dizer? E se os outros se recusarem a ouvir? A insegurança na voz dela ressoou pela sala. O coração de Ana pulsava forte. Era uma pergunta válida, uma que ela também havia enfrentado. Não precisamos ter todas as respostas. Às vezes, só precisamos mostrar que estamos dispostos a tentar. Que tal começarmos a construir nosso grupo com um encontro? Um lugar onde, além de contarmos nossas experiências, possamos encontrar apoio umas nas outras? Os rostos começaram a se iluminar. Elas começaram a discutir entre si, a ideia de um encontro parecia brotar, como flores numa primavera tardia. Cada mãe tinha uma história para contar, e cada história tinha o poder de transformar. Ana sorriu, sentindo-se fortalecida. Será que, pela primeira vez, uma verdadeira ação poderia ser impulsionada naquele espaço? A união naquele ambiente poderia gerar não apenas consolo, mas uma força imensa. À medida que os murmúrios da sala se intensificavam, Ana sentiu que algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, um novo temor surgiu em sua mente. E se nem todas se sentirem à vontade nesse espaço? E se a verdadeira mudança exigir um preço maior do que elas estão preparadas para pagar? A sala fervia de ideias novas e possibilidades. Mas a dúvida ainda pairava, como uma sombra ao fundo. O que mais estava por vir naquele encontro que parecia promissor, mas que também carregava seus próprios desafios? O futuro aguardava, ainda incerto, mas repleto de esperança. Dora olhava ao redor do auditório, sentindo a energia vibrante daquele momento. A conversa estava mudando, e gradualmente a sala se preenchia com uma esperança palpável. As mães começavam a conectar-se, a contar histórias, a compartilhar medos e anseios. O que antes era um espaço de desconfiança agora parecia um ninho acolhedor, pronto para acolher todas as diferenças. Ela observava Maria, que, embora ainda estivesse tensa, mostrava sinais de abertura. As palavras de Ana ecoavam na sala e,
Com isso, Dora sentia que a luta de Lucas não era só dele, mas de todas aquelas crianças que anseiam por aceitação. "Vamos fazer isso!" exclamou uma das mães. "Um encontro mensal. Vai ser nosso espaço seguro." "Sim. E podemos ter atividades, como danças, apresentações, espaços para as crianças se expressarem." Outra mãe sugeriu com brilho nos olhos. A ideia de criar um evento regular emocionou Dora. Ali estava a chance de construir um novo futuro, onde as crianças, como Lucas, poderiam brilhar sem medo. Um futuro construído com amor e aceitação. As vozes se entrelaçavam em um coro de determinação. "Vamos fazer as apresentações!" disse Dora, com paixão. "Vamos trazer os talentos de nossos pequenos e mostrar a beleza deles." Diante daquela reação, as inseguranças que se acumulavam em seu peito começaram a se dissipar. Mas, ao mesmo tempo, o receio ainda sussurrava em sua mente. O que aconteceria quando os desafios do mundo externo chegassem até elas novamente? Ana já sentia que a maré estava mudando. Ela se dirigiu para Maria, que observava a cena com uma expressão de dúvida. "Sabe, Maria, é normal ter medo. Mas sabemos que a mudança exige coragem. Se você nos ajudar, não só Lucas, mas todos os meninos e meninas que precisam de apoio poderão se sentir mais seguros. Pense na diferença que isso pode fazer na vida deles." O olhar de Maria, antes endurecido, começou a brilhar com uma nuance de consideração. Talvez eu tenha sido muito dura. Eu só não quero que meu filho sofra." Dora se aproximou, tocando suavemente o braço de Maria. As palavras fluíam com sinceridade. "Todos nós queremos o melhor para nossos filhos. A diferença está em entender que o mundo é diverso e que, juntos, podemos ensinar nossos filhos a serem mais solidários. Juntos, somos mais fortes." A presença de outras mães se intensificava, e Dora percebeu que o apoio estava crescendo. Algumas começaram a contar histórias de como seus filhos se sentiram isolados, como precisavam de empatia e compreensão. A sala estava cheia de empatia, e a força coletiva parecia capaz de romper qualquer barreira. Ana ampliou o olhar. "Isso é só o começo. Podemos criar um movimento de inclusão." Logo, as mães começaram a unir forças. Elas se comprometeram a criar o espaço onde seus filhos pudessem dançar, se expressar e expressar suas singularidades. A ideia de um grande evento anual que celebrasse as diferenças ganhou força. Uma mãe sugeriu que, além da dança, deveriam incluir pinturas e outras formas de arte. "Assim, todos poderão mostrar seu talento", ela exclamou, e logo várias outras ideias começaram a surgir. O entusiasmo era contagiante. Ao olhar para Lucas, que estava agora dançando alegremente com outras crianças, Dora sentiu um calor invadir seu coração. Ele era luz, e junto daquelas mães, a comunidade estava começando a se transformar. Naquele momento, ela soube que não havia volta. O futuro brilhava com a possibilidade de aceitação e amor de verdade. Sem resistência, Maria finalmente aceitou ser parte da mudança. "Vou ajudar, e quero que meu filho também envolva-se nisso", disse com um leve sorriso. O olhar dela não apenas se iluminou, mas mostrava que as barreiras estavam sendo quebradas. Os dias seguintes foram um turbilhão. Momentos de organização eram preenchidos com risos, encontros e uma nova dinâmica que se espalhou pela comunidade. O que antes parecia um desafio agora se revelava como um tesouro. Uma celebração da diversidade que estava para impactar não só as crianças, mas todos ao redor. No dia do evento, o auditório estava repleto. As famílias chegaram animadas, e uma sensação de pertença permeava o ar. Os pequenos se apresentaram, e cada dança, cada risada, cada ato criativo representava um passo em direção a um mundo mais gentil. Dora contemplava o momento, um sorriso largo desenhando seu rosto. As dúvidas ainda poderiam existir, mas hoje não importava. Hoje, as luzes dançavam junto com as crianças, e cada passo era uma batida do coração coletivo que pulsava forte e unido. Enquanto ouvindo os aplausos ecoarem como bênçãos, Dora sentiu que a transformação havia começado. Essa história não era apenas de Lucas, mas de todos que, com amor e coragem, escolhemos lutar por um lugar onde cada um pudesse brilhar sem medo.
Você precisa se inscrever agora para acompanhar outras histórias emocionantes dessa jornada. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa transformação. Comente suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como o amor e a aceitação transformam vidas. Não espere nem mais um segundo para agir.